Olá amigos, o dia seguinte, aquilo que os primeiros seguidores de Jesus fizeram após a sua ascensão. Hoje eu quero falar-vos acerca de autoridade espiritual. Há sempre muita confusão, controvérsia, até algum abuso quando entramos neste capítulo, o da autoridade. Infelizmente, temos dois campos totalmente opostos, o abusivo e o obstinado. Há uma autoridade espiritual divina na Igreja e isso não há qualquer dúvida. Apesar de todos os exageros e situações disruptivas, esta autoridade concedida por Deus não deve ser deixada de ter em conta e não deve ser deixada de ser considerada. Vamos então ao texto. Atos capítulo 15, versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos e anciãos, de acordo com toda a Assembleia, escolher alguns dentre os seus e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Foram Judas, cognominado Barsabás, e Silas, homens considerados entre os irmãos. A autoridade espiritual, ninguém deve ter dúvida, é atribuída por Deus, mas também é reconhecida pela Igreja e exercida sempre no temor a Deus. Nunca é imposta, nunca deve ser ambicionada e muito menos nunca devemos lutar por ela. Ou há reconhecimento, e claro, com isso, submissão, e esta palavra hoje tem uma carga muito negativa, mas olhamos para ela na perspectiva bíblica, ou seja, consideração, ou então poderemos encontrar-nos, quer reconheçamos ou não, a lutar não contra os homens, mas contra Deus. Ninguém tem nada verdadeiramente a não ser que seja atribuído por Deus. João Batista deixou isto de uma forma muito clara, daí a sua autoridade, por vezes agressiva para os seus ouvintes, mas amplamente respeitada e era também tida em consideração pela maioria dos seus conterrâneos, porque eles reconheciam que, apesar do seu discurso duro, foi Deus que o tinha enviado. A Igreja estabeleceu esta hierarquia de governo e há uma hierarquia de governo na Igreja. No início, com os apóstolos, neste caso os do Cordeiro, que foram aqueles 12 e quando um foi desqualificado, um teve que substituí-lo, que foram os legítimos sucessores do Mestre, os anciãos e, por fim, a Assembleia. Inverter esta dinâmica pode ser popular em alguns sentidos, mas nunca será aquela que Deus estabeleceu para a vivência da Igreja. E é isso que nós somos em primeiro lugar. Nós somos Igreja, que segue uma cultura orgânica do céu, não uma cultura orgânica da terra. Mas atenção, é no sentido espiritual, nunca nas outras áreas da vida social que esta autoridade funciona. Claro, ainda que as influencie, mas é a partir do exemplo, é a partir do ensino bíblico, é a partir da autoridade que Deus confere e, claro, reconhecida pelo corpo, pela Igreja, que se organiza para viver na dimensão de uma fé específica e própria de cada comunidade. Por isso, a consideração é um fator determinante para a boa conduta na fé cristã, na comunhão uns com os outros e na autoridade exercida desta forma espiritualmente na vida das pessoas, sendo uma influência positiva para que possam viver o melhor das suas próprias vidas como Igreja. Por isso, devemos viver assim e caminhar assim e veremos como Deus nos abençoa a cada dia. Fiquem na paz de Deus.